Ao longo da carreira, as publicações de Hilda Hilst chamaram a atenção de músicos da MPB. Adoniran Barbosa e Gilberto Mendes se inspiraram em versos meio tristes e sensuais de Hilda. Adoniran compôs samba-choros como Quando Te Achei, Quando Tu Passas Por Mim e Só Tenho a Ti. Quando te achei, só eu poderia te amar. Como te amei. Quando te achei, só eu poderia te amar. Como te amei. Quando te achei, havia tanta coisa pra te dar. Havia lua cheia sobre o mar. Como te amei. Quando te achei, só eu poderia te amar. Como te amei. Chega cansado ao meu ouvido, e assim cansado fosse embora, fosse embora, fosse embora. E Gilberto Mendes compôs Trova 1, tendo o primeiro poema de trovas de muito amor para um amado senhor como inspiração. Da mesma forma, o primo de Hilda, José Antônio Rezende de Almeida Prado, se inspirou nos poemas da escritora jauense para compor A Minha Voz é Nobre, canção para soprano e piano, Pequenos Funerais Cantantes, cantata para coral, solistas e orquestra, e Cantares do Sem Nome e de Partidas, para soprano e corda. Mais recentemente, Zé Cabaleiro também se inspirou em Hilda para ilustrar suas melodias. A gente está aqui indo para Campinas conhecer a Hilda Hilst, que é uma escritora, uma poeta fantástica, um pouco reclusa, assim, que não gosta muito de dar entrevistas e tal. Uma figura bem recolhida, tem uma obra imensa, talvez mais conhecida lá fora, no exterior do que no Brasil, lamentavelmente. Aliás, teria sido a própria Hilda a propor parceria a Zeca. Ao receber uma cópia do primeiro disco do compositor maranhense, Por Onde Andará Stephen Fry, em 1997, enviada pelo próprio artista, Hilda Hilst ligou, propôs a parceria e mandou um disquete com a sua obra. Nesse disquete, Zé Cabaleiro descobriu o livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão e decidiu musicar os versos do capítulo que dá título ao disco. Eu resolvi mandar um disco autografado para ela porque sou um grande fã, era e sou um grande fã da literatura dela. E mandei, mas mandei sem nenhuma pretensão. Hilda, com carinho do fã, Zé Cabaleiro e tal. Para minha surpresa, 2, 3 dias depois, ela ligou na minha casa
doentinha, tinha acabado de sofrer uma isquemia, estava com a voz meio debilitada, mas me ligou, queria falar com o Zeca e tal, e eu fiquei pasmo, né? Era como se para algumas pessoas o Roberto Carlos, o Frank Sinatra, o Bob Dylan ligasse na casa. Eu tinha essa relação distanciada, assim, de um ídolo mesmo, né? E ela me ligou e falou como se fosse íntima minha, como se a gente bebesse cerveja todo dia no boteco. E falou um monte de palavrão, ela era super desbocada e tal. E já me passou um poema, dizendo que queria se tornar compositora, porque literatura não enriquece ninguém. Música é que dá dinheiro. As pessoas cagam para os poetas, normalmente. E como eu sempre fiquei a vida inteira escrevendo a minha ficção e minha poesia, eu quase não ganho nunca dinheiro. Ela não pediu não, ela falou assim, quero fazer música também, eu quero ganhar dinheiro com música, não foi eu, né? Porque esse negócio de literatura não dá uma grana, nunca dá grana. Só se você ganhar um Nobel. Depois de 2 anos de trabalho, a gravadora de Zé Cabaleiro, Saravá Disco, lançou o CD Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, de Ariana para Dionísio, com poemas de Hilda Hilst, musicados pelo artista maranhense. Os poemas teriam sido escritos por Hilda por conta, como já dissemos, da sua paixão pelo jornalista Júlio de Mesquita Neto. Eu tenho imensa paixão pela Hilda Hilst. Eu implorei para o Zeca para participar desse disco. Eu mal conheci ele, nos tornamos grandes amigos, mas eu vi uma matéria dele andando com a Hilda lá no sítio dela, fiquei louca com aquilo. Eu descobri a Hilda primeiro em pequenas frases, depois no Cascos e Carícias, e eu entrei na livraria. Na época que eu comecei a comprar a Hilda, tinha muito pouca coisa dela para vender. Foi um pouco antes de relançarem, que agora já relançaram, viu gente, tudo dela. Então, aí achei esse Cascos e Carícias, que ela está ainda muito jovem e fazendo um sinal, né, na capa. Eu adorei aquilo, aí eu comprei e vi que eram crônicas extremamente poéticas, sarcásticas, tem tudo ali que eu gosto. A Hilda é uma pessoa que me desafia, me emociona. Essa crônica se chama Por quê, hein? Se você não quiser ser compreendido, fale sempre através de parábolas. As pessoas em geral adoram não compreender. Isso não quer dizer que vão ler teu livro se ele for incompreensível, mas hão de comprá-lo. É bonito ter em casa uma coisa que não se compreenda. Experimente. Dê uma de Deleuze, Guattari, Michaud, mande fazer a tal mesa esquizofrênica, uma mesa onde ninguém possa escrever nem colocar coisa alguma sobre ela, feita de tal jeito que tudo escorregue ou se quebre. Pode ter certeza que todos vão adorar. A Hilda partiu há pouco tempo, né? Eu tinha a maior esperança de conhecê-la, porque é um dos meus últimos amores em termos de poesia, mais recentes, assim, sem dúvida nenhuma é a Hilda. Porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando, antes de ser mulher, sou inteira poeta. E que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando, sempre existiu cantando. Meu corpo, Dionísio, é que move o grande corpo teu, ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece me dizes adeus. É crua a vida, alça de tripas e metal, nela despeite pedra, mórula, ferida. É crua e dura a vida, um naco de víbora, ou no livor da língua vinda. Lavo-te os antebraços, vida, lavo-me no estreito corpo do meu corpo, lavo as vigas dos ossos, minha vida, tua unha, plúmbia, meu casaco, rosto. E perambulamos de coturno pela rua, rubras, góticas, altas de porco e copos. A vida é crua, faminta, como o bico dos corpos. Pode ser tão generosa e mítica,
arroz, ave, olho d'água, bebida, vida. Mais tarde, Hilda revelou que a busca por se manter sempre bem informada tinha um propósito. E que para ela, os questionamentos sempre foram muito além da composição literária, a vida após a morte e notícias sobre comunicação com uma outra dimensão, além do plano físico, lhe eram bastante intrigantes. A Hilda, como todos os artistas, né, em geral, assim, ela tinha uma preocupação muito grande com essa coisa da vida, da morte, a sobrevivência da alma. Né? Afinal de contas, aquela história, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Que são os enigmas mesmo, né? da humanidade. Então, ela, no trabalho dela, ela estava se propondo sempre, ela estava sempre de frente com esses limites. Né? Se todas as tuas noites fossem minhas, eu te daria de início a cada dia uma pequena caixa de palavras. Conheci a Hilda em 1968. Ela já era poeta conhecida e tudo, mas eu não conhecia. E eu vim justamente para ver essa escritora que tinha tido um contato com discos voadores. No ano seguinte, em 1969, eu vim e aí comecei a morar aqui. A Pipa, ela quer brincar com as pequenas, machuca. Pipa! Aí, lógico que já fiquei encantado com ela, com a casa, com os cachorros, com tudo, né? E aí a gente foi ficando, foi criando uma amizade. Eu vi muitas coisas demais aqui. Gente que eu não conhecia. Gente que aparecia de repente. Um dia, aliás foi uma noite, eu ainda não estava aqui, a Hilda estava lendo Capital Monopolista, quer dizer, uma coisa completamente assim, que não tinha nada a ver mesmo, né? E de repente ela começou a ouvir dentro dela, né? A perceber uma mensagem: se você não sair agora, não vai dar mais tempo. Aí tá na terceira ou quarta vez, era uma coisa tão insistente que ela pegou e saiu. E ela viu uma bola de luz muito grande que rapidamente se transformou num triângulo com luzes em volta desse triângulo. Eu vi um homem vestido de hindu, um menino vestido de hindu. Aí esse menino hindu entrou numa cozinha, ele era vestido com um safari hindu. Apareceu um homem aqui, lindo, e disse: enfim cheguei. Esse lugar onde você mora é um lugar sagrado. Eu vi um homem muito real, que ele entrou no meu quarto, ele ficou andando pelo meu quarto. Eu tinha um namorado chamado João Ricardo. Nessa hora eu chamei o João, que estava no outro quarto, e eu tinha dito para ele que eu não podia ao mesmo tempo beber, dançar e mas quando eu vi mesmo,
que o fantasma tinha estado lá. Aí eu falei, João, pelo amor de Deus, fica comigo. Parece que não desisti, que não queria ficar comigo. Falei, mas agora eu quero. No início da década de 70, e instigada por relatos de comunicação com o além, divulgados por um pesquisador sueco, Hilda surpreendeu o mundo ao anunciar que estava gravando, pelas ondas do rádio, vozes atribuídas aos mortos, ruídos que, segundo ela, formavam frases. E mais, divulgou que a sua fazenda, a Casa do Sol, era visitada por discos voadores. Lá ela fez experiências extraordinárias, ouvindo vozes dos mortos, captando voz. A Hilda, captando vozes de mortos. Ele já morreu, mas ele até falou comigo, já, pelo rádio. Lá, discos voadores eram frotas que eles viam. Esses experimentos foram acompanhados de perto, ainda que incrédulos, por físicos de renome como César Lattes, Maris Kemberg e Newton Bernardes. Hilda virou notícia no Fantástico da Rede Globo em 18 de março de 1979. No vídeo, Hilda Hilst relata e demonstra gravações feitas na Casa do Sol de transcomunicação instrumental por EVP, sigla em inglês para Fenômeno da Voz Eletrônica. Mas com esta mulher não é assim, porque ela não é uma dessas feiticeiras que aparecem por aí, ou um produto da desinformação, da ignorância. Pelo contrário, é uma escritora respeitada por críticos e intelectuais. Uma mulher sem qualquer ligação com religiões, com misticismo. Uma mulher conhecida pela seriedade, pela inteligência. Ela é Hilda Hilst, que surpreendeu todo mundo há algum tempo ao afirmar pura e simplesmente que estava gravando vozes misteriosas, vozes de mortos. Para conseguir isso, Hilda repete a experiência de um sueco, Fredrik Jurgensen. Ela coloca num gravador ao mesmo tempo um microfone e um aparelho de rádio ligado no espaço entre duas estações e fica gravando. Gravando vozes que só podem ser identificadas com muita paciência e que nem todo mundo consegue ouvir. Para mim, logo no começo, apareceram vozes assim, entravam de repente numa fita, numa música e diziam só Hilda. E depois de 4 anos de trabalho eu recebi uma voz que dizia, vamos estabelecer no mundo rede-telefonia. E de modo que eu não me importo se as vozes são banais ou não. Muitos pesquisadores se chateiam com esse aspecto banal, por exemplo, de comentar a sala, de comentar a roupa, de ter humor, até eles fazem muito humor. Aliás, é uma coisa também que seria bom desenvolver, dissociar essa experiência de qualquer ideia de terror, quer dizer, Bossa Bela Lugosi. Não acontece absolutamente nada com essa comunicação no plano do terror, quer dizer, qualquer pessoa que tenha construído alguma coisa ao redor das vozes no plano do terror, não é verdade. Você já teve algum contato com um cientista para estudar junto com você esse problema, essas vozes? Bom, eu tenho alguns amigos cientistas que são pessoas ótimas e, naturalmente, a gente também dá muita risada porque esse fenômeno é um fenômeno praticamente inexplicável em termos de ciência. Então, eu conversando com eles e tudo, eles acreditam no fenômeno, porque eles sabem que eu não ia fazer uma fraude do fenômeno, né? Mas as pessoas, os cientistas amigos meus que eu conheço, que são pessoas extraordinárias, como o professor César Lattes, o professor Mário Schemberg, eles acham o fenômeno bastante interessante, mas naturalmente cada um tem o próprio trabalho para fazer. Você acha que as pessoas devem acreditar nessas gravações? Eu não acho se devem ou não, eu acho que é um problema delas, porque eu, por exemplo, não pertenço a nenhuma seita, não é? E faço a gravação completamente, vamos dizer, dissociada de religiosidade, né? Então eu converso normalmente, aliás, se você começar a colocar posturas e rituais, as vozes disseram para o Jurgensen que não gostam desse tipo de contato
com certa ritualística, essa coisa toda, então agora, meus irmãos, não há nada disso. Você conversa normalmente, as vozes aparecem sim ou não. Não há nenhuma religiosidade junto com esse fenômeno. Ouça agora uma das primeiras vozes que Hilda conseguiu gravar. Era mais ou menos 11 horas da noite, estavam tocando uma música e, de repente, aparece o meu nome nessa fita. A cantora, em vez de dizer o que ela teria eventualmente que dizer, ela diz Hilda, mas mais sussurrado, tu es près de moi. Que isso quer dizer, em francês, você está perto de mim. Então eu vou tentar ver se vocês conseguem ouvir. Uma noite eu pedi a um sobrinho meu, que era o neto predileto da minha mãe, já falecida, que conversasse com ela como se ela estivesse viva. Aí houve um diálogo, quer dizer, houve um monólogo dele, muito extenso. Eu disse, bom, não tá acontecendo nada, então termina. Na hora de terminar, ele diz o seguinte, eu espero que a senhora esteja feliz. E nesse momento aparece o sim, que eu reconheci definitivamente como o sim da minha mãe. Um pouco comovida, mas é absolutamente ela. E ele continue zelando por nós. Então, depois da palavra feliz, aparece a voz da minha mãe, sim. Eu acho essa palavra muito importante. As palavras que aparecem no gravador simples, quer dizer, só com o microfone, são importantíssimas, porque só havia nós dois, estávamos na sala, e essa voz é uma terceira voz que não é identificada nem com a minha voz, nem com a dele. Então eu vou tentar mostrar para vocês. Logo que o sobrinho de Hilda diz feliz, a voz que Hilda acredita ser da mãe dela diz sim. Vamos voltar. Péssimo exemplo. Tudo bem que a senhora esteja feliz. Você é uma escritora famosa, não tem medo assim que as pessoas pensem que você está ficando louca, essas coisas? Não tenho medo, porque se eu estiver louca, eu estou muito bem acompanhada. Porque o Instituto Max Planck em Munique faz a experiência, a Universidade de Dublin, o professor Hans Bender da Universidade de Friburgo. E depois eu acho que todos os inovadores são comentados assim no início como pessoas um pouco estranhas, não é? E que se todo mundo tivesse medo de fazer inovações, quer dizer, se tivesse medo de serem chamados de loucos, ninguém faria mais inovações. Eu acredito que várias pessoas que modificaram até às vezes uma vírgula num texto foram chamados de loucos. Muito interessada por coisas do espírito, Hilda tinha certeza da imortalidade da alma e desejava viajar após a morte para Marduk, um hipotético planeta afastado do sistema solar e habitado por alienígenas. Lá, segundo a escritora, morariam figuras ilustres das letras e das ciências, como Einstein, Paracelso e Júlio Verne. E era para lá que Hilda queria voar após a morte. Ela que nunca acreditou que a existência fosse só isso: nascimento, vida, morte e apodrecimento. A poesia dela que me tocava mais fundo. Aí ela dizia, ô Liginha, vamos, se eu morrer, dizia ela, vamos encontrar numa outra esfera, numa outra encarnação, vamos ver se a gente vai ser mais feliz. Eu disse, com nossos cachorros. Então tá bom, combinado. Liginha, a alma é imortal. E a Lígia responde, eu sei, Hilda, eu sei. Quando amanhece me dizes adeus. Hilda Ilst certamente habita o planeta Marduk desde as 3 horas e 50 minutos do dia 4 de fevereiro de 2004. Ela ficou 35 dias internada no Hospital das Clínicas, em Campinas, com falência múltipla dos órgãos, depois de se submeter a uma cirurgia com complicações por conta de uma queda em que fraturou o fêmur. A poeta também sofria de deficiência crônica cardíaca e pulmonar, o que agravou ainda mais a doença. O corpo da jauense foi enterrado no cemitério Parque das Aleias, também em Campinas. A propósito, a crença na existência do planeta Marduk lhe rendeu uma reportagem na revista Veja em janeiro de 2000, chamada Alô Marduk, onde Hilda fez as seguintes declarações.
Eu tenho um pânico enorme da morte. Tenho medo de encontrar o desconhecido. Quando eu saía do corpo, um dia, vi um gorila enorme, de 3 metros. Eu me agachei inteira. Estava aqui, nesse terraço. Sabe o que ele fez comigo? Um cafuné na minha cabeça. Eu toda encolhida com medo e ele veio fazer um cafuné na minha cabeça. Eu às vezes penso que quando chegar em Marduk, um planeta que está encostado na Terra em N dimensões, onde estão fazendo transcomunicação, não sei se vou encontrar o papai com a mamãe. Queria tanto ficar com ele. Ele era lindo. Na revista Veja, a tal crença foi ridicularizada e Hilda Hilst colocada ao lado dos autores Paulo Coelho e Eduardo Bueno como tipos excêntricos da literatura brasileira. Coelho dizia que fazia ventar e Bueno se lembrava de vidas passadas. Por conta desses exemplos, o articulista Mário Sabino termina a reportagem afirmando: a atual literatura brasileira é assim, uma coisa estranha feita por gente esquisita. Se era esquisita ou não, uma coisa era certa: Hilda Hilst e seu comportamento estavam muito à frente do seu tempo. Eu nunca escrevi sobre a minha pessoa mesmo. Eu escrevi do amor alguma coisa. Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser, amor, aquela que muitas filhas te deu. Casou donzela e à noite se prepara e se adivinha. Objeto de amor, atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera. A noite como fera se avizinha. Aflição de ser água em meio à terra e ter a face conturbada e imóvel, e a um só tempo múltipla e imóvel. Não saber se ausenta ou se te espera. Aflição de te amar, se te comove, e sendo água, amor, querer ser terra. Uma década após a sua morte, Hilda ainda não conseguiu o reconhecimento popular como desejava. Há quem diga que os tempos atuais ainda não são os melhores para compreender Hilda Hilst e o seu legado. Mas se os livros ainda não vendem o que desejaria, ao menos não encalham tanto. Os herdeiros estimam vendas em torno de 5.000 cópias por título. Ela dizia: eu sou um gênio. E ela falava ela isso. Tinha consciência disso. Ela falava isso sem nenhum pedantismo, sem nenhuma empáfia. Ela tinha consciência disso e quem o via realmente sabia que ela era um gênio no que ela estava fazendo. Ela dizia que, já nos anos 90, quando eu estava aqui, para vários amigos nossos, ela dizia: bem, eu só vou ser compreendida, a minha obra só vai ser compreendida 10 ou 20 anos depois da minha morte. E realmente é uma coisa... Que começa a acontecer. 2014, ano que vem, completam 10 anos da morte dela, ela morreu em 2004. E realmente nesses últimos 10 anos é que a obra dela está sendo muito mais difundida, está tendo um alcance muito maior, não só no país. Claro que a edição da Editora Globo colaborou muito. O tombamento do Instituto em 2011 também foi muito importante para preservar, né, a casa, manter a casa e a preservação e as traduções todas que estão acontecendo, né? Então, e com esse projeto de residência, com o teatro que está acontecendo agora aqui também, que nós fizemos um teatro, então o Facebook, essa rede social que é uma ferramenta importantíssima, nós temos mais de 12.000 seguidores na página do Instituto Hilda Hilst no Facebook. Isso tudo, né, foram elementos e ferramentas que alavancaram ainda mais a presença dela. Eu posso dizer que o Facebook foi fundamental, né, para chegar no Brasil inteiro, jovens, né, e pessoas também fora do país, né, que procuram, né, a obra dela. Então ela tinha consciência que era uma obra que iria que ela não iria viva colher os frutos dessa repercussão, como está acontecendo agora. E a tendência é isso aumentar cada vez mais, porque estão havendo cada vez mais interesse em adaptar as peças dela,
as 8 peças de teatro, ou fazer adaptações teatrais de textos de prosa dela. Tem 2 filmes em processo. Um deles é o da Gabriela Grebe, que é um documentário que ganhou a Petrobras, agora o incentivo da Petrobras, e um longa-metragem da Taina Miller, que vai ser dirigido pelo Walter Carvalho. Um para 2014 e outro para 2015. 2015, exatamente. Cara Cavada é o meu favorito. O Sempre Mudo, né? A superfície de gelo ancorada no riso é bonito também. A história da Hilda merece ser contada, nem que seja para ela ser mais lida. Para mim já vai ser um gol se ela for mais lida. A pulsão erótica é a mesma da morte, né? Então ela está sempre brincando com essas coisas extremas pro humano, que é a morte, o sexo, Deus. É realmente buscar essas pulsões bem primárias para encontrar alguma coisa que ela chama de Deus ou cara cavado. E a gente cria o tempo todo e a própria memória é uma construção de narrativa recortada. Então tudo é narrativa, né? A gente vive num mundo construído a partir de narrativas. A gente levou muito a sério os nossos delírios e construiu coisas a partir disso e a gente acredita nisso. Neste ano, também foi lançado o livro Fico Besta Quando Me Entendem, entrevistas com Hilda Hilst, com 50 anos de conversas com a autora. Escrevo há 50 anos. E só agora que estou morrendo é que me descobriram. Hilda Hilst escreveu intensamente e viveu ainda mais que isso. Esteve além das palavras e dos valores. Foi ela mesma e pagou o preço. Profunda, apaixonada mulher. Três luas